professora Juliana Rodrigues, de novo aqui com vocês para compartilhar mais um dos meus insights. A ideia é compartilhar os meus insights para que a partir dos meus insights vocês tenham os insights de vocês. É esse o nosso combinado aqui no canal. Os meus insights vão virar milhares de insights em todas as pessoas que ouvirem e levarem adiante a mensagem. O vídeo de hoje fala assim, tem a ideia, né, de pensar a respeito da nossa mente. O segredo está na mente. E eu trouxe um texto que vem para embasar a nossa conversa, né, para levar a nossa conversa. Já era a 5ª vez que um dos índios mais valorosos de sua tribo saía para caçar e voltava de mãos vazias para casa. Em todas as caçadas, ele passara dias e noites na exuberante floresta que circundava a aldeia. Uma área gigantesca de mata virgem que, como tal, era repleta de animais de todas as espécies. Mas o máximo que conseguiu foi perder algumas flechas nas poucas vezes em que avistou alguma presa, e sem sucesso tentou capturá-la. Decidido a solucionar a questão, o caçador finalmente procurou a ajuda do xamã da aldeia, um ancião respeitado por todos como grande sábio e curador. Então, após ouvir a série de desventuras narradas pelo índio, o xamã fitou-lhe silenciosamente nos olhos por alguns momentos e, por fim, disse: "Nós dois sabemos que existe caça abundante na floresta. Ou seja, o problema não está lá fora, na floresta ou nos animais. O problema está aí dentro de você. Assim, o que precisamos fazer é vasculhar a sua mente e o seu coração para descobrir o que está lhe impedindo de encontrar a caça ou até mesmo o que está lhe fazendo afugentar a própria presa." Esse texto me chegou num momento em que eu estava pensando muito sobre a nossa sociedade atual e sobre a questão da autorresponsabilidade. Vivemos numa sociedade onde a facilidade de jogar a culpa no outro, de transferir a responsabilidade para o outro, é um senso comum, né? E eu sempre tive uma curiosidade, desde bem pequena, sobre o que nos diferencia. A minha mente sempre ficou olhando para as pessoas, eu sempre ficava olhando para as pessoas e falando assim, beleza, todo mundo tem cabeça, tronco e membros, né? Criança eu acho que pensa assim. Todas as pessoas têm cabeça, tronco e membros. Algumas pouquíssimas diferenças de cabelo, de corte de cabelo, de cor de roupa, ou até de tom da pele, mas no todo somos todos muito iguais. E o que nos diferencia então? Eu cresci com essa curiosidade, procurando saber o que nos diferencia. E aí, esse texto vem e me traz, né, o xamã chamando o índio caçador, valoroso, que ele diz ali, um índio valoroso, chamando ele na responsabilidade de mostrar para ele, falando assim, olha, o problema, né, está na sua mente, está dentro de você. Um outro livro, né, livro bem antigo que fala sobre o Kybalion, é um livro, o livro ele é antigo, mas ele
traz para nós uma filosofia de Hermes Trismegisto, que fala que o todo é mente e o universo é mental. O todo é mente e o universo é mental, ou seja, o todo, que para nós seria Deus, é uma mente. E o universo que é mental, ou seja, a produção, né, dessa mente é tudo que existe. Então, esse livro traz para nós uma série de questões e de soluções mesmo, né, para que a gente possa entender o universo e como a vida funciona aqui. Mas essa visão de que o todo é mente e de que o universo é mental, ou seja, o universo à nossa volta, tudo que nos rodeia, tudo que nos circunda, é uma produção da nossa mente. Casa bem perfeitamente com o texto do índio, né, do xamã. Ou seja, a caça está fugindo dele. Na verdade, a caça não está fugindo dele. Tanto o índio quanto o xamã sabem que lá fora é abundante. Nós também sabemos que lá fora, no nosso mundo, na nossa vida, é abundante. Ou seja, está faltando alguma coisa em nós, precisamos investigar e ver o que está acontecendo com a sua mente e com o seu coração. Né? Com a minha mente e com o meu coração. Então isso veio de encontro àquela minha questão de menina. O que nos diferencia é a nossa mente, é a nossa forma de pensar. O que me diferencia, o que me torna diferente da minha vizinha, o que me torna diferente de uma amiga, de uma outra pessoa, é a minha forma de pensar. São as coisas em que eu acredito. É a minha forma, são as minhas crenças. As coisas que eu realmente considero como verdades. E aí vem um outro texto que eu amo, as cartas de Paulo. Né? Amo as cartas de Paulo porque Paulo manda para aqueles povos, né, orientações de vida mesmo. Ele troca com aquele povo orientações orientações práticas de como resolver problemas práticos do dia a dia. E para os romanos, Paulo descreve assim, né? Paulo fala para os romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí a gente vai e encontra em todas as... para onde a gente olha, né? Para onde a gente vai em termos de literatura, em termos de busca, em textos e em filosofias universais, seja ela cristã, xamã, ou budista, ou qualquer que seja a filosofia, ou no próprio hinduísmo, na teosofia, em todos os locais para onde a gente olha e a gente busca, a gente vê que realmente o universo é mental, o todo é mental, o todo é mente e o universo é mental. Realmente Deus é uma mente que onisciente, onipresente e onipotente, que cria esse universo. E nós somos a imagem e semelhança dele porque temos uma mente que cria também a nossa realidade. E é a nossa forma de pensar, as coisas que a gente acredita que são possíveis, que fazem com que a nossa realidade seja como ela é. É interessante isso, a gente perceber que a nossa mente, ela pensa, né? Ou pelo menos ela acha que pensa. O produto da nossa mente são os pensamentos. Aí a gente pergunta assim, e esses pensamentos? A gente pensa ou a gente acha que pensa?
A gente pensa ou pensam por nós? Né? A gente vive momentos na mídia onde a gente percebe nitidamente que eles querem pensar por nós, né? Ou fazer a gente pensar como eles. No momento em que a gente passa uma semana inteira falando de um assunto que saiu na mídia, nós estamos pensando como querem que a gente pense. Nós não estamos pensando por nós mesmos. Então a gente está usando o nosso bem mais precioso, que é a nossa mente, ocupando ela com pensamentos que não são nossos, criando realidades que eles querem que a gente crie. Isso é muito interessante. Né? Quando a gente entra na mídia, nessa mídia sensacionalista que aterroriza a sociedade, que coloca medo na sociedade, a gente passa horas e horas do nosso dia pensando naquela situação. E aí a gente começa então a produzir aquela situação na nossa vida. Porque a nossa realidade, ela é uma criação nossa. Se a nossa realidade não está boa, não está 100%, não está da maneira como a gente gostaria que ela estivesse, é porque nós estamos criando ela assim. É interessante quando a gente acha, vamos lá, Walt Disney, ele criou a realidade. Uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa que tenha criado alguma coisa. Um exemplo mais claro, mais básico. Um engenheiro, quando ele antes dele construir um prédio, ele pensa no prédio, ele elabora o prédio, ele imagina o prédio, né? Ele coloca o prédio na mente dele. Depois ele coloca aquela ideia que ele teve no papel. E aí então ele começa a executar aquilo. Não é assim que funciona? Então as pessoas que criam as coisas, elas creem na possibilidade daquilo, elas acreditam que aquilo é possível antes daquilo se tornar realidade. Diferente de São Tomé, que tem que ver para crer, nós precisamos reverter essa situação. Porque essa ideia de ver para crer, isso está totalmente equivocado. A gente tem que crer que é possível para a gente poder ver. Imagina se o cara, né, que o inventor do avião. Existem várias questões aí de quem foi o inventor, né, o grande patrono da aviação, aí, o criador do avião. Mas o cara que criou o avião, ele viu para fazer ou ele pensou primeiro, creu, né? Ele teve a certeza, ele acreditou na possibilidade daquilo e depois então viu aquilo acontecer. É assim que a gente cria a nossa realidade. A gente primeiro crê na possibilidade e depois então a gente coloca energia naquilo e cria aquela realidade. Então tudo que a gente vê hoje na nossa realidade foi uma criação lá de trás. Isso para mim é muito óbvio. Isso é uma questão muito óbvia de que somos nós que criamos a nossa realidade. Eu crio a minha, né? E cada um de nós vai criando as suas próprias realidades. De certo que existe uma intenção de criar realidades ruins. Né? Existe uma mídia e existe uma situação onde intenções de manipular a mente das pessoas, de manipular e fazer com que as pessoas pensem o que outras pessoas querem que elas pensem.
Moda é isso, né? A modinha. A pessoa não quer ter o trabalho de pensar em como combina uma blusa com uma calça, com um chapéu. Ela não quer ter esse trabalho. Então ela vai e olha, né? E busca ali na modinha uma coisa que ela não criou. Na verdade, ela está copiando. E aí nós temos realmente uma sociedade de cópias. E isso é muito explicado, né? Porque a gente é fruto da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial nada mais é que fabricação de cópias em série. E a gente acaba que acompanha esse modelo de cópias em série. Mas o que não quer dizer que a gente tenha que morrer assim. Né? A gente pode começar a pensar por nós mesmos. Né? Juntar um pensamento com outro pensamento, questionar. Né? Questionar quem foi que disse que isso é verdade. Essa pessoa que disse que isso é verdade, ela vive isso? Ela pratica isso? Isso dá certo na vida dela? Né? Ou não? Ou ela também está repetindo isso? Então, eu falo isso porque eu falo isso que eu crio a minha realidade, porque eu pratico isso na minha vida. Né? Quem cria a minha realidade sou eu. Né? Quem decide o momento, o cenário, como eu quero que esse vídeo aconteça, né? Sou eu. Eu é que sento, leio, penso, né? Junto vários livros e crio essa realidade e coloco à disposição como um insight para que, né, outras pessoas tenham insights a partir dos meus. Então a minha realidade, quem cria sou eu. Então isso é muito real. E a gente fica sentado reclamando da nossa realidade, sendo que somos nós que criamos a nossa própria realidade. Nós mesmos é que somos responsáveis pela nossa realidade. Essa autorresponsabilidade de saber que a responsabilidade é toda minha, isso é difícil? É difícil, não é fácil. Mas a gente precisa saber. Mas ao mesmo tempo que não é fácil, é ótimo. Eu acho ótimo que a responsabilidade seja toda minha. Porque no momento em que a responsabilidade é minha e não é sua, veja bem, imagina se a responsabilidade de mudar a minha vida fosse sua. Uma pessoa que eu nem conheço está aí assistindo meu vídeo e a responsabilidade de mudar a minha vida fosse sua. Eu tivesse que ir atrás de você, Deus lá sabe onde, para falar assim, olha aí, por favor, muda a minha vida, muda a minha realidade. Estou precisando que você mude a minha realidade. Por favor, né? As coisas não são assim, graças a Deus que não são. A gente vive numa realidade, a gente vive numa sociedade onde as pessoas praticam a lei do menor esforço. Querem jogar para cima do outro. Ah, para eu mudar o prefeito, o presidente, o fulano, o beltrano. Não, gente. Somos nós. A partir da minha mente, da mudança da forma como eu penso. Se eu penso que posso, eu posso. No outro vídeo eu falei a respeito disso, né? Quando o desejo nasce no coração do homem, é porque ele pode carregar. Existe um ditado popular que fala, né? Deus não dá a cruz que a gente não pode carregar. Nem a cruz ruim e nem a cruz boa. Né? Então, se Deus plantou um desejo no seu coração, um desejo de ser mais, um desejo de fazer alguma coisa diferente, o desejo de sair dessa situação, o desejo de melhorar de vida, o desejo de fazer algo diferente, faça! Faça! Pensa como que é esse desejo. E faz como Jesus fazia. Como que
Jesus fazia para realizar os desejos do coração dele? Como que Jesus fazia? Jesus parava e pedia, reta e diretamente. Ele não ficava floreando o pedido, ou suplicando, pedindo pela... Ai, Deus, por favor, Senhor, eu quero... Não! Sabe? Jesus era reto e direto. Então a gente também tem que ser reto e direto. O que a gente quer? Né? O que a gente quer? E aí a gente vai partir para a prática. Como que é essa prática? A gente se envolve com o nosso desejo. Né? A gente se rodeia. Né? A gente se envolve, mais do que a gente se rodeia dele, né? A gente se envolve com o nosso desejo. Quando alguém quer fazer uma faculdade, primeiro pensa, nossa, eu gostaria de ser bióloga. E aí, quando eu pensei isso, eu já me imaginei bióloga. Eu já me imaginei fazendo as coisas que eu faço como bióloga. E o que eu fiz? Eu fui para dentro, parti para dentro, eu fui para a faculdade. Eu me envolvi com aquilo, eu me rodeei de livros de biologia, eu me rodeei de vídeos de biologia, eu me envolvi na faculdade, eu me dei de corpo inteiro para aquilo. Criei a minha realidade. Hoje eu sou bióloga. Então a gente é muito disso, assim, sabe? Da gente olhar para dentro da gente, assim como o xamã fez com o índio, chamou o índio, aquele índio valoroso, que ele sabia que aquele índio era valoroso, como todos nós somos valorosos, Então, Deus chama a gente e fala assim, olha, nós dois sabemos que lá fora é abundante. Se você não está conseguindo fazer, vamos olhar aí dentro da sua mente e do seu coração. Né? Vamos transformar, vamos te renovar pela transformação da sua mente. Né? Então, foi assim que Paulo disse para os romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é assim? Então, hoje o meu insight foi esse. Eu espero, sinceramente, que muitos outros insights brotem a partir desse meu insight. Que a gente possa